15 de setembro foi adotado pela Organização das Nações Unidas como Dia Internacional da Democracia. Há diferentes maneiras para pensar a experiência democrática brasileira, mas diante da conjuntura negacionista que vivemos, optamos por enfatizar a luta das mulheres contra a ditadura militar instaurada pelo golpe de 1964. Afinal, a disputa sobre os acontecimentos passados é também uma luta ativa acerca do sentido da memória de determinada sociedade. E não precisamos de muitos esforços para observar o quão inconcluso foi o trabalho de memória realizado em nosso país. A atual crise política ampara-se, por um lado, em apagamentos históricos sistemáticos, como a colonização de nossos territórios, marcada pelo genocídio da população indígena, pela escravização da população negra, pelo estupro sistemático dos corpos dessas mulheres. Por outro lado, os resultados eleitorais de 2018 descortinaram os subterrâneos de uma memória coletiva que propaga a defesa da tortura, a criminalização dos movimentos sociais, a misoginia e o ódio contra as populações negras, indígenas e LGBTQIA+. Ainda como deputado federal em 2016, o atual presidente brasileiro finalizou seu voto no processo de impeachment com a seguinte frase: "Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ostra, o pavor de Dilma Rousseff." 2 anos depois, já candidato, admitiria que seu livro de cabeceira era de autoria do mesmo torturador homenageado. Trata-se de um exemplo que revela a centralidade das relações entre memória e gênero nas lutas políticas. Nesse cenário, vale enfatizar que muitas mulheres militaram contra a ditadura, participaram de organizações armadas e partidos clandestinos, resistiram em intervenções artísticas e culturais, fizeram passeatas e trabalhos de apoio, comandaram ações, enfrentaram o machismo dentro de seus próprios grupos. Essas mulheres manifestaram publicamente suas memórias, em livros, entrevistas, cartas, filmes, depoimentos. Em seus testemunhos, fazem uma forte denúncia da repressão ditatorial, revelam que foram submetidas à nudez forçada, a estupros individuais e coletivos, a colocação de objetos e animais em seus corpos, a cenas de masturbação de seus algozes, a torturas específicas quando se encontravam menstruadas ou grávidas, a abortos por conta das torturas. Longe de ser perpetrada por um ou outro carrasco que tenha ultrapassado os limites, a violência sexual fazia parte da estrutura repressiva da ditadura brasileira. Aliás, as mulheres foram sistematicamente estupradas também nas ditaduras do Chile, da Argentina, do Uruguai, o que revela uma dimensão de gênero nos terrorismos de Estado do Cone Sul. Diante dos horrores da tortura e da violência sexual, como estabelecer novamente os vínculos com a vida? Esses mesmos testemunhos apontam que o acolhimento encontrado nas palavras e nos atos de outras companheiras presas ou sequestradas foi uma poderosa forma de escuta e amparo de corpos e subjetividades aniquiladas. Conseguiram criar um espaço de resistência que possibilitou a vida dentro da lógica destrutiva da repressão. A circulação desses testemunhos, dessas memórias, bem como a de tantas outras experiências e lutas esquecidas ou recalcadas pela história, são fundamentais na elaboração de nosso passado. As violências que persistem ou que se aprofundam em nosso cotidiano manifestam traumas sociais que não foram apaziguados por uma reconciliação forçada, impedindo o avanço da experiência democrática. Por um lado, a repressão continua a se impor, sobretudo as mulheres da classe trabalhadora, do campo, da população negra e de grupos indígenas. Por outro, são também essas mesmas mulheres, muitas das quais feministas, que estão à frente de novos enfrentamentos contra o Estado capitalista, heterocis-patriarcal e racista. É na interação entre as trajetórias e memórias de ontem e de hoje que podemos vislumbrar novas resistências na luta por uma democracia radical em nosso país e em nossa região.